Muito bem, rapaziada, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você por aqui nessa terça-feira, dia 3, exatamente, dia 3 de junho. Vamos aqui seguir os nossos trabalhos nessa semana. E bom, pessoal, no programa de hoje eu irei finalmente, fazer a minha prévia das finais da NBA, né? Muita gente já tava ali me cobrando, Luiz, quando é que vai sair sua prévia? Quando é que você vai palpitar nas finais? Quem você acha que vai ganhar? Quem você acha que é o favorito? Enfim, recebi cobranças, o público estava clamando pela minha prévia, então hoje, para satisfazer o desejo de todos vocês, eu irei finalmente fazer a minha prévia das finais entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. Então, vou aqui falar sobre a série, falar sobre os pontos que podem ser decisivos para as finais, falar sobre favoritismo, falar um pouquinho também sobre a trajetória dos dois times, né, que é sempre legal a gente dar essa recapitulada no caminho dos dois finalistas. E, obviamente, vou palpitar, vou dar o meu palpite para o vencedor. Então, o programa de hoje vai ser sobre isso, vai ser sobre as finais, fazer minha prévia, dar os meus palpites. Se der tempo, eu vou comentar sobre algumas notícias que saíram ontem, saiu bastante coisa ontem, então tem bastante coisa para falar. Mas caso a minha prévia se estenda bastante, eu deixo para comentar sobre essas notícias no programa de amanhã, tá bom? Mas se der tempo, eu falo ainda hoje. Pelo menos sobre algumas das principais notícias. Porque tem notícia sobre NBA no Brasil, tem notícia sobre Giannis, né? Então, pelo menos as principais eu vou tentar falar no programa de hoje. Mas se não der tempo, eu falo amanhã, porque o foco desse programa, o foco desse episódio vai ser realmente o preview das finais da NBA. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos aqui começar. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é sempre legal para difundir, né, o conteúdo, para difundir o canal. E vambora, cara, vamos aqui pro programa de hoje, edição de número... Cadê? Edição de número 212. Edição de número 212. Roda a vinheta e vamos começar essa bagaça. Beleza então, pessoal. Vamos começar, né, já falando sobre as finais, já fazendo aqui a minha prévia. E antes de falar sobre os pontos que podem ser decisivos pro confronto e tal, eu acho que é legal dar um destaque no quão bacana é ter esses dois times nas finais. Dois times que ninguém acreditava que estariam nas finais, principalmente o Pacers. O Thunder até que tinha uma galera que apostava pelo fato do time ter sido seed 1 na temporada passada e tal. Então, existiam pessoas que colocavam o Thunder como favorito no começo da temporada. Não muitas, tá? Não muitas. Mas tinha ali uma galera que acreditava que o Thunder poderia ser finalista. Agora, o Pacers, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Tanto que, na maioria das prévias pra temporada, cara, o Pacers não era colocado nem entre os 4 melhores do leste. Muita gente cravava que era Celtics, que era Sixers, que era Cavs e que era Knicks. Nem entre os 4 melhores do leste o Pacers era colocado. Inclusive, muita gente colocava Magic, colocava Bucks na frente do Pacers. Então, ver o Pacers nas finais, cara, é uma surpresa gigante. E é uma boa surpresa. Porque o Pacers foi um time
que durante a temporada só cresceu. O início de temporada do Pacers não foi maravilhoso. Inclusive, foi um início meio conturbado, com o Haliburton não jogando tão bem. Né? Vocês se lembram do Haliburton no começo da temporada? Ele não estava bem. Não estava bem, muito criticado, né? Só que aí o Pacers foi crescendo, foi subindo de produção e a virada de ano foi fantástica para Indiana. Eu falei várias vezes, né? Chegando ali na reta final da temporada regular, que considerando o pós-virada de ano, o Pacers praticava um dos melhores basquetes da NBA. Tanto que, na última edição do meu Power Ranking, o Pacers esteve no top 5. E muita gente falou que era loucura, que não fazia sentido. Mas por que eu coloquei o Pacers no top 5? Porque eu era vidente? Porque eu tava com a minha... né, com o meu turbante, tava com a minha pedra ametista ali? Quem pegou essa referência? O Astro. Né? Minha pedra ametista. Quem lembra? Pô, muito foda. Muito foda. O remake, inclusive, com o Lombardi, é muito bom. Quem não assistiu, vale a pena assistir. O Astro. Muito boa novela. Mas enfim. Eu era um vidente? Não. Eu simplesmente tava assistindo os jogos. E quem assistiu os jogos do Pacers no pós-virada, cara, tinha plena convicção de que poucos times, naquele recorte, jogaram melhor do que o Pacers. Porque o Pacers realmente, cara, engatou uma sequência absurda depois da virada do ano. Absurda, absurdo. O Pacers jogou demais, né? Entre janeiro, fevereiro, março, abril, jogou muito, né? Fechou bem demais a temporada regular. Então, mas mesmo assim, o time fechando bem a temporada, apostar no Pacers nas finais era algo muito difícil. Principalmente por ter Boston Celtics, por ter Cleveland, por ter Knicks e por ter esses 3 times chegando saudáveis, né? O Cavaliers chegou saudável, entre aspas, né? Chegou ali com alguns jogadores baleados. Mas assim, não era algo que preocupava tanto, né? Não era algo que preocupava tanto. O Celtic chegou 100%, né? Só o Jaylen Brown, que tava com um probleminha no joelho, mas tava jogando. E tinha a questão do Porzingis, da doença dele, enfim. Mas o Celtics chegou ali quase 100%, o Cavs também, e o Knicks chegou com a galera ali toda disponível. Então, vendo esse cenário com esses 3 times chegando bem no playoff, cara, ver o Pacers sendo finalista da NBA era algo difícil. Eu até enxergava o Pacers chegando na final de conferência. Né? Se você pegar vídeos antigos ou edições antigas, né, do Switch TV Show, eu cheguei a falar sobre isso algumas vezes, que, pô, né, não se surpreendam se o Pacers chegar na final de conferência de novo e tal. Eu falei sobre isso algumas vezes. Mas não era algo que eu apostava. Por quê? Porque eu via Celtics, eu via Cavs, eu via o Knicks sendo times, né, com potencial maior de chegar na final de conferência do que o próprio Pacers. Mas eu vislumbrava esse cenário. Agora, o Pacers nas finais da NBA, brigando de fato por título, isso eu não esperava. E tirando os torcedores mais, né, otimistas do Pacers, não tinha ninguém que apostava no Pacers como finalista. Ninguém. Então, essa é uma final que é inusitada. É uma final inesperada, é uma final surpreendente, né? Porque são 2 times que não eram os favoritos do público geral. Né? Se você pegasse no Oeste, a maioria das pessoas colocava Denver, colocava Lakers. O Lakers pós-chegada do Luka. Mas muita gente cravava que o Lakers bateria no Thunder. Né? Tanto que teve a parada do Lakers em 5. Muita gente colocava o Lakers na frente do Thunder em termos de favoritismo. Muita gente colocava o Warriors na frente do Thunder em termos de favoritismo. O próprio Houston, o próprio Minnesota, né? O Thunder não era o favorito da galera. Por quê? Porque é um time muito novo, é um time que não se provou em playoff, é leão de regular, blá 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 blá. A galera sustentava essas narrativas, que foram todas quebradas durante o playoff. Assim como o Pacers também quebrou todas as narrativas no playoff. Ah, falta star power. Ah, falta defesa. Aí.
Então é muito legal ver esses dois times nas finais, porque é uma final diferente, uma final surpreendente, uma final inédita. Nós nunca vimos esses dois times se enfrentando nas finais. Então vai ser muito maneiro acompanhar essa série, porque é algo realmente que ninguém estava esperando. Então, acho que é muito legal destacar o fato de ser uma ótima surpresa ter esses dois times nas finais. Dito isso, vamos aqui falar sobre algo que eu acho que é relevante, que é sobre alguns aprendizados que a gente pode tirar dessa final, né? Do fato de ter esses dois times nas finais. Porque toda final ensina algo pra gente. Né? Toda final ensina algo pra gente. Por exemplo, a final do ano passado, entre Dallas e Celtics, ensinou pra gente que o planejamento a longo prazo, juntamente com o movimento agressivo, é uma combinação que pode dar muito certo. O Celtics ensinou isso pra gente. O Celtics, a base do Celtics, que foi campeão no passado, ela foi montada aos poucos. Foi o Jason Tatum chegando, foi o Jaylen Brown chegando, né? Foi algo aos poucos. E aí, o grande, né, ponto de virada foram as movimentações que o Celtics fez por Porzingis e Drew Holiday. Então foi um planejamento a longo prazo que teve um movimento agressivo. Né? E essa combinação deu muito certo e tivemos alguns times tentando replicar isso. O próprio Pacers é um pouco isso. Um time que foi montado aos poucos e que teve uma negociação de impacto que foi a chegada do Siakam. O Knicks foi isso. Cara, a movimentação por OG, por Mikal e pelo Towns foi isso. Foi isso. O time foi lá, pegou o Jalen Brunson, foi lá, pegou o Josh Hart, desenvolveu, tinha ali Mitchell Robinson, foi desenvolvendo e pô, Mikal, Anunoby e Towns, vem. Então, a gente viu nas finais do ano passado que essa é uma estratégia que pode dar certo. O Thunder também meio que tentou fazer isso, só que numa escala menor com o Caruso. Né? Ah, o Caruso não é uma estrela. Não, mas você vai negar que a troca pelo Caruso não foi uma das mais impactantes dessa última off-season? Com certeza foi. Então, essa receita que o Celtics deu nas finais do ano passado, ela meio que foi, que pelo menos tentaram, né, replicar para esse ano. E eu acredito que vai ter bastante coisa que Thunder e Indiana fizeram que, né, serão, ou pelo menos a galera vai tentar replicar nos próximos anos. A principal delas é o investimento em profundidade de elenco. Ficou muito claro com esses dois times chegando nas finais que ter um elenco profundo, que ter um elenco com várias peças, com várias opções, te coloca numa posição acima dos demais. Durante muito tempo, teve ali a narrativa, que não era nem uma narrativa, né? Muita gente achava que era até uma regra, de que para ter sucesso no playoff, você não precisa ter um elenco extenso. Você precisa ter ali uma rotação de 6, 7 caras que seja confiável com, né, algumas estrelas. Ou com uma grande estrela. Muita gente acreditava que essa era a receita do sucesso. Só que aí, nesse playoff, vendo Thunder e Pacers chegando nas finais, meio que essa verdade caiu por terra. Por quê? A gente tem dois times que sim, tem suas estrelas, que sim, tem seus jogadores principais, mas que tem o quê? Opções. Olha o tanto de gente que o Thunder tem na rotação. Olha que rotação profunda. Olha as opções que o Thunder tem no banco. Cason Wallace, Alex Caruso, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Jalen Williams. É uma puta rotação. E a do Pacers, então, é brincadeira. TJ McConnell, Benedict Mathurin, Ben Sheppard. Olha isso, cara. Jarvis Walker, que deve desfalcar o Pacers no começo da série, né? Sofreu uma lesão feia no tornozelo. Thomas Bryant, enfim. São dois elencos muito profundos. E essa profundidade permitiu com que eles pudessem, primeiro, jogar de formas diferentes. Né? Se você pegar para analisar os jogos de Thunder e Pacers nesse playoff, você vai ver que os dois times variaram bastante a forma de jogar. O Thunder, por exemplo, Thunder é um time que consegue jogar tanto numa
rotação mais alta com o Chet e Hartenstein, como com uma rotação mais baixa, tendo o Chet ou o Hartenstein fazendo a 5 e tendo ali um Cason Wallace fechando o quinteto, tendo um Caruso fechando o quinteto. O Thunder tem essa capacidade de mudar o seu jeito de jogar. E por quê? Porque tem opções. Pacers a mesma coisa. A gente viu nesse playoff algumas vezes o Carlisle usar o Siakam na 5, usar o Obi Toppin na 5. Entendeu? Então, ter opções te permite jogar de formas diferentes, o que te torna um time menos previsível e te torna um time mais difícil de ler. E tem outro ponto, e pra mim é a principal vantagem de você ter profundidade de elenco, que é o quê? Desgaste físico. Pega a série entre Thunder e Denver e entre Pacers e Knicks. Qual que foi o grande diferencial dessas duas séries? Desgaste físico. Olha como que o Denver chegou pro jogo 7, chegou morto, esfacelado. Por quê? Porque não tinha rotação, não tinha opção. Jokic, Murray, Gordon, os caras tiveram que jogar no limite todos os jogos. Por quê? Porque não tinha como rodar eles. E o Knicks a mesma coisa. Brunson, Towns, Anunoby, Mikal, os caras chegaram destruídos no último, ali na reta final da série. Por quê? Porque não tinha como substituir os caras, porque o Knicks não tinha opção no banco. Em contrapartida, ao Pacers. Por que o Pacers vem sendo talvez o melhor time da liga fechando jogos nessa temporada e nesse playoff? Porque é um time que chega inteiro no final do jogo. Por quê? Porque o Haliburton não precisa jogar 40 minutos toda noite, porque o Siakam não precisa jogar 40 minutos toda noite. Por quê? Porque tem elenco, roda. Você pode descansar o Haliburton e o Siakam. Por quê? Porque você tem peças. O Thunder é a mesma coisa. Por que o Thunder fecha bem? Ou pelo menos muitas noites fecha bem o jogo? Ou por que o Thunder consegue voltar do intervalo com uma intensidade tão alta? Porque os caras estão sempre muito bem fisicamente. Tá todo mundo com gás. Por quê? Porque tem opção. Ah, o Shai tá se desgastando bastante? Beleza, deixa o Shai. Deixa o Shai ali uns 6 minutos no banco. Porque o Cason, o Caruso, eles seguram a bronca. Ah, o Chet tá sofrendo com faltas. Tudo bem, tira o Chet. Joga mais baixo. Joga com o Aaron Wiggins, joga com o Cason Wallace, não tem problema. Roda com o Jalen Williams. Opções. Opções te permitem jogar de formas diferentes e te permite descansar os seus principais jogadores. O que evita desgaste e evita lesão. Thunder e Pacers vão disputar essas finais com seus principais jogadores inteiraços, sem lesão. Shai tá sem lesão, Haliburton tá sem lesão, Siakam tá sem lesão, Jalen tá sem lesão, tá todo mundo saudável. E se tem uma coisa que a gente pode tirar de lição desse playoff, é que manter os seus principais jogadores saudáveis é uma habilidade. É uma habilidade. Entendeu? É algo que tem que ser reconhecido. Existe mérito em você manter os seus principais jogadores saudáveis. Então, a primeira grande lição que essas finais, né, estão dando pra gente é que investir em profundidade de elenco é algo crucial. Você precisa ter opções. Ter rotação de só 6, 7 caras não dá mais certo. No longo prazo, não dá mais certo. Tá? Então essa é a primeira grande lição. A segunda grande lição é: estar no mercado grande não te garante sucesso. Thunder e Pacers estão estão posicionados em 2 dos piores mercados dos Estados Unidos. Indiana e Oklahoma, mas passam longe de estar entre os melhores mercados. Estão entre os piores. Estão entre os mercados que menos faturam, que menos geram repercussão. E mesmo assim, um deles é o que vai ser campeão. Enquanto Lakers, Knicks, que são times de grandes mercados, caíram. E se você pega exemplos, né, no passado recente, você vai ver que a cada ano estar em um mercado pequeno
não te impede de ter grandes resultados. Milwaukee foi campeão em 21. Denver foi campeão em 23. Minnesota chegou na sua segunda final de conferência seguida. Indiana chegou na sua segunda final de conferência seguida. O Thunder foi seed 1 pelo segundo ano seguido. Óbvio, você estar no mercado maior te dá mais oportunidades. Te dá a oportunidade de pegar um free agent melhor, de atrair algum jogador melhor numa troca, te dá mais dinheiro de, ingresso e tal, bilheteria. Pô, o que o Knicks faturou de bilheteria nesse playoff foi um absurdo. Absurdo, né? Golden State é a mesma coisa, então, claro, estar no mercado bom, cara, te ajuda, mas não te garante sucesso, não te garante título. Então, a segunda grande lição é essa. Estar no mercado grande não é sinônimo de título, não é garantia de título. O que te garante título? Bom trabalho. Entendeu? Boas decisões. Bom planejamento. É isso que te dá título. Agora, se você conseguir aliar o bom trabalho a um grande mercado, aí beleza. Aí você tem o Celtics. Celtics é um puta mercado. Boston é um ótimo mercado. Acabou se tornando, com o passar dos anos, um ótimo mercado. E aí o Celtics ano passado fez o quê? Aliou o ótimo mercado com um puta trabalho. Entendeu? E aí deu no que deu. Se o Lakers fizesse um puta trabalho, irmão, ninguém parava o Lakers. Porque estar em Los Angeles te dá muita oportunidade. Ai, muita oportunidade boa. E eu falo oportunidade de mercado. Se o Lakers tivesse uns... Por exemplo, tira o Sam Presti de Oklahoma e bota pra ser GM do Lakers. Fudeu. Fudeu. Fecha a liga. Luiz, tá sendo clubista com o Sam Presti. Beleza, tira o Danny Ainge de Utah e joga ele no Lakers. Fudeu, bichão. Acabou a brincadeira. Pega o GM de Minnesota e joga no Knicks. Tá entendendo? O bom trabalho é o que te garante sucesso. Ou pelo menos te dá mais chances. O simples fato de você estar no mercado grande não é sinônimo de sucesso. Não é garantia de nada. E o fato de termos uma franquia de Oklahoma e uma de Indiana nas finais prova isso. Então, essa é a segunda grande lição. E a terceira grande lição é... E aí, eu vou parafrasear, um grande GM, que é o Nico Harrison. E qual frase que eu vou usar dele? Defesas ganham campeonatos. E de fato, defesas ganham campeonatos. Você precisa defender bem para ser campeão. O Thunder chega nas finais tendo uma das melhores defesas da história da NBA. É uma defesa geracional. É uma defesa absurda. É a defesa que mais força turnovers na liga. É a que melhor capitaliza em cima desses turnovers. É a que melhor protege o garrafão. É a que mais pressiona no ponto de ataque. É um time que tem uma penca de defensores inacreditavelmente bons. Poucas vezes a gente viu um time com tanto defensor bom como o Thunder tem. E o sucesso tá aí. Chegou nas finais. Meteu 68 vitórias na temporada. Tirando a série contra Denver, onde o time realmente foi muito pressionado, teve que ir a 7 jogos, nas outras duas o Thunder venceu sem sofrer. Passou por cima de Memphis e eliminou o Minnesota em 5 jogos. Metendo um jogo 5, bizarro. Então, o que colocou o Thunder nas finais e fez o Thunder conquistar tudo que conquistou nessa temporada, em termos de recordes, de vitórias, enfim, foi a defesa. E em relação ao Pacers, isso também se aplica, porque, beleza, o Pacers tem como sua grande força o ataque. O Pacers tem um viés ofensivo realmente muito forte, é um time ofensivo. O ataque é a força do Pacers. Só que não é a única força.
No ano passado, sim. No ano passado, a única coisa que o Pacers tinha era um puta ataque. Ano passado eu concordo. Nesse ano, não. Se você acompanhou os programas, né, durante o ano, os meus programas, né, durante o ano, você me viu falando várias vezes sobre a melhora defensiva do Pacers, sobre como que o Pacers estava defendendo melhor, sobre como que o Pacers estava se aplicando melhor na defesa. E nesse playoff a gente está vendo isso. Quer um exemplo? Segundo tempo do jogo 6 contra o Knicks. Olha o trabalho defensivo que o Pacers teve naquele segundo tempo, especialmente no terceiro quarto. O Knicks não conseguia trabalhar uma bola. O Brunson não tinha liberdade para fazer nada. Por quê? Porque o Pacers está defendendo bem. Tá pressionando pra caramba. Nembhard, Nesmith, esses caras estão defendendo pra caralho. E o sistema defensivo do Pacers melhorou muito. Se o Pacers não tivesse melhorado tanto na defesa em relação ao ano passado, eu cravo que eles não estariam nas finais. Porque só ter um ataque pica não te garante nada. Não te garante nada. Então, de fato, o que o Nico Harrison falou é verdade. Defesas ganham campeonatos. E mais do que isso, defesas te permitem sonhar com campeonato. Entendeu? É só você pegar. Olha os finalistas de conferência. Minnesota, Thunder, Knicks, Pacers. Todos times que defendem bem. Entendeu? E repito, a principal força do Pacers não é a defesa. Mas foi a melhora defensiva que trouxe o Pacers para as finais. Então, você ter uma boa defesa é fundamental para você ser campeão. Fundamental. E a gente viu isso temporada passada também. Né? A gente fala muito sobre Luka e Kyrie, como eles foram absurdos temporada passada, mas a defesa do Dallas era muito boa. E a defesa do Celtics era brincadeira de boa também. Puta que pariu. Surreal. Surreal. Entendeu? Até ver a defesa do Thunder nessa temporada, a defesa do Celtics no ano passado era uma das que mais me impressionou. É que a do Thunder foi sacanagem. O que o Thunder fez nessa temporada, poucas vezes a gente viu na parte defensiva. Mas a do Celtics era absurda também. Era absurda. Aí, puxando lá atrás, você tem o que? O Golden State. Ah, o Golden State não, Luiz. O Golden State era um puta ataque. Mas olha a defesa do Golden State. Durante a era dinastia. Era uma defesa bizarra. Então, defesas sempre foram fundamentais para você ser campeão. E nessas finais, isso não é diferente. Não é diferente. Se o Thunder quiser ser campeão, vai ter que defender pra caralho. E se o Pacers quiser ser campeão, vai ter que defender pra caralho também. Não adianta só ter um ataque, você tem que defender bem. Então, terceira e última lição é: defesas ganham campeonatos. Então, as 3 lições que eu tiro dessa final, desse embate, são essas. Mercado grande não te garante sucesso, profundidade de elenco é crucial e defesas ganham campeonatos. Então, essas são as lições que eu tiro. E eu acho que são as lições que os times da NBA vão tirar com essas finais. Então, já falamos sobre a trajetória, já falamos sobre as lições. Vamos agora falar um pouquinho sobre fatores que podem ser determinantes nesse embate, né? Sobre os fatores que podem definir o campeão. E aí o primeiro fator que eu destaco aqui são os turnovers, né? De um lado, a gente vai ter, como eu já falei, né, o time que mais força turnovers na liga e que melhor capitaliza em cima deles, né? O Thunder é um time que, forçando erros do adversário, é um absurdo. É o que melhor faz isso na liga, é o que mais pressiona o adversário, é o que mais rouba a bola, é o que mais gera, né, desvios, é um dos que melhor contesta também, né, especialmente ali na média distância. A eficiência que o Thunder tem contestando na média distância, contestando arremesso na média distância é uma coisa brutal. E é o time que também é o time que melhor protege o seu garrafão também na liga. Né? Isso é muito importante destacar. Então é um time que,
na questão forçar erros no adversário, é implacável. E do outro lado, a gente vai ter um dos times que melhor evita erros. O Pacers é um dos times que melhor cuida da bola nessa temporada e nesse playoff. O Haliburton, na minha concepção, é o armador que melhor cuida da bola na liga. É o armador que tem a melhor relação assistência-turnovers da NBA. É surreal o volume de assistências que o Haliburton tá e o número baixíssimo de turnovers. Um jogo porco do Haliburton é um jogo de 3, 4 turnovers, que para muito armador é um jogo limpo. Cansamos de ver o Haliburton terminando jogos com 10 assistências e nenhum turnover. Inclusive, naquele triple-double absurdo que ele meteu contra o Knicks, ele não teve nenhum turnover. Então, esse embate entre o time que mais força turnovers na liga com um dos times que menos comete turnovers contra um dos armadores que menos erra em termos de tomada de decisão, em cuidado da bola, vai ser um embate muito legal. E aí, quem vencer essa batalha vai dar um passo grande para a vitória. E, sinceramente, eu acredito que, pela capacidade que o Oklahoma tem de forçar turnovers e pelo número de defensores que o Thunder tem para jogar em cima do Haliburton, o Thunder pode vencer essa batalha. O Haliburton, ele ainda não enfrentou nenhum time com a quantidade de defensores que o Thunder tem. Defensores que podem ser colocados em cima dele. Contra Milwaukee, ele não enfrentou um nível de pressão sequer parecido. Contra Cleveland também não. Contra o Knicks, teve o Mikal, teve o OG, às vezes o Hart ficou nele. Mas o Thunder, cara, Caruso, Kazon, Dort, Shai, Jalen, todos esses caras vão ser jogados em cima do Haliburton em algum momento. E o Thunder vai rodar esses caras. Vai mandar blitz a rodo, vai pressionar a rodo. Então, o nível de pressão defensiva que o Haliburton vai enfrentar nessa série é algo que ele ainda não enfrentou nesse playoff. E eu acho que o Thunder tem sim condições de fazer o Haliburton errar mais do que o normal. Eu acho que o Thunder tem sim capacidade de desestabilizar esse sistema ofensivo tão organizado que o Pacers tem. O Thunder pode gerar o caos nesse ataque do Pacers. Então eu acho que o Thunder tem sim condições de vencer essa batalha. Então o meu palpite para quem vai vencer essa batalha dos turnovers, eu acho que vai ser o Oklahoma. Eu acho que vai ser o Oklahoma, na minha concepção. Outro fator que pode ser decisivo, e é um fator favorável à Indiana, são as bolas de 3. A gente fala muito sobre o quão bom é o time do Thunder, sobre o quão versátil, sobre o quão profundo é esse time. Mas o Thunder tem um defeito muito grande, tem um ponto muito fraco, que é o perímetro ofensivo. Oklahoma é um time que arremessa mal de 3 pontos. É um time ruim para 3 pontos. É um time que nesse playoff, considerando todos os times que disputaram o playoff, tem o 4º pior aproveitamento. 33%. Um pouquinho mais de 33% de aproveitamento para 3, o que é muito baixo. É um time que não tem arremessadores confiáveis de longa distância. Tem caras que matam bola de 3. Chet mata bola de 3. O Jalen mata bola de 3. O Dort mata bola de 3. Shai, Caruso, Kazon, Isaiah Joe, Wiggins. Esses caras matam bola de 3. Mas nenhum deles é um cara que eu confio cegamente que vai terminar um jogo com 40% para 3 pontos. O Thunder não tem um Nesmith. O Thunder não tem um... pegando outros times, O Thunder não tem um Klay Thompson, por exemplo. Um Klay Thompson no auge. O Thunder não tem um cara desse. Entendeu? Não tem um cara com esse nível de eficiência. Do outro lado, o Pacers tem uma gama de arremessadores muito bons. E são arremessadores que vivem uma fase excelente. Tanto que o Pacers é disparado o melhor time em arremesso de 3 pontos nesse playoff. Mais de 40% de aproveitamento. Mais de 40% de aproveitamento. Então, se Nesmith, Nembhard, Haliburton, Siakam, Turner,
Mathurin, McConnell, enfim. Se esses caras sustentarem um bom aproveitamento para 3 durante toda a série, o Thunder pode ter muita dificuldade. Até porque o Thunder, pela forma como defende, acaba cedendo muito arremesso de 3 para o adversário. Porque o Thunder é um time que pressiona muito na média distância. A região onde o Thunder mais pressiona o adversário é na média distância. Você conseguir criar alguma coisa na média distância contra o Thunder, irmão, é uma dificuldade absurda. Olha o Anthony Edwards, por exemplo. O Anthony Edwards, o raio de ação do Anthony Edwards na série contra o Thunder foi basicamente longa distância e curta distância. No mid-range, ele não conseguiu fazer nada. O Minnesota em si não conseguiu fazer nada no mid-range. Porque toda vez que o Minnesota entrava no mid-range, o Thunder jogava um monte de gente em cima ali e roubava a bola. Gerava o caos, gerava erro. Só que essa forma de defender acaba cedendo pro adversário muitas oportunidades de 3 pontos. Oportunidades que, por exemplo, o Minnesota não soube aproveitar. Mas se o Pacers aproveitar, pode gerar dificuldade pro Thunder. Pode fazer o Thunder ter que mudar o seu jeito de defender. Mudar o seu jeito de pressionar. Espalhar um pouquinho mais a marcação. Parar de mandar tanta blitz. Entendeu? Pode fazer com que as coberturas do Thunder sejam menos eficientes. As coberturas no pick and roll. Então, a bola de 3 do Pacers pode ser um fator de desequilíbrio muito grande. Então, é o segundo fator que eu listo juntamente com a questão dos turnovers. E o terceiro fator que eu listei aqui, na verdade, o terceiro e penúltimo, né? Porque ainda tem um quarto. Eu achei que era só 3. Perdão. Mas o terceiro fator que eu listei aqui é relacionado à defesa, só que é específico em relação aos franchise players. A pressão que as defesas vão exercer no franchise player um do outro. Da mesma forma que o Haliburton vai ser muito pressionado pelos defensores do Thunder, por Caruso, por Kazon, por Jalen, enfim, por Dort, o Shai também vai ser muito pressionado. Nesmith, Nembhard, o próprio Mathurin devem ser os caras que o Pacers vai utilizar para ficar em cima do Shai. E aí um ponto que vai ser muito importante é por quanto tempo os defensores do Pacers vão conseguir ser físicos contra o Shai. Porque, e aí agora os haters do Shai vão à loucura. Mas é um fato que o Shai cava muita falta. O Shai sabe cavar muita falta. E ao mesmo tempo que isso é motivo de crítica por muita gente, também é motivo de elogio, porque quando você sabe cavar falta, você consegue tirar defensores do seu pé. Contra a Minnesota, por exemplo, em vários jogos o McDaniels não pôde pressionar o Shai durante todo o jogo porque ele ficou com problemas de faltas. E aí teve que ir um outro no lugar dele, teve que ir o Alexander Walker, que não é tão bom quanto o McDaniels. Isso aconteceu também nas outras séries. Aconteceu contra Denver, aconteceu contra Memphis. O Shai, por ter essa capacidade de sentir o contato e explorar o contato, e algumas vezes forçar o contato também, ele acaba minando o seu defensor em faltas, o que alivia a marcação em cima dele. O Haliburton, por exemplo, não tem essa característica. O que facilita com que o melhor defensor adversário possa ficar em cima do Haliburton o jogo inteiro, porque ele não vai ter problemas com faltas. Dificilmente o cara que marca o Haliburton o jogo inteiro vai ter problemas com faltas. No caso do Shai, não. Fatalmente, Nesmith, Nembhard, esses caras vão ficar pendurados de faltas em algum momento na série. Ou em vários momentos na série. E aí é onde a defesa do Pacers pode sofrer muito com o Shai. Porque o Shai atacando um defensor médio, ele vai tirar vantagem toda hora. Por quê? Porque o Shai é bom pra caralho. Ele é um cara alto, ele é um cara rápido, é um cara habilidoso, é um cara que no mid-range quase não erra. A eficiência do Shai no mid-range é surreal. A mesma eficiência que ele tem nos lances livres, que todo mundo critica, ele tem no mid-range. Então, a forma como o Pacers vai pressionar o Shai e por quanto tempo o Pacers vai conseguir exercer essa pressão em cima dele
é um fator que pode ser muito decisivo. Pode ser muito decisivo. E é algo que com certeza o Thunder vai explorar muito. Muito. Entendeu? Então, a pressão em cima dos franchise players é um outro fator. E o último fator que eu listei, agora sim é o último, são, na verdade, os elos fracos na defesa. Enquanto o Oklahoma é um time que não tem um elo fraco na defesa, todo mundo ali defende bem, o Pacers tem um grande elo fraco, que é o Haliburton. Ofensivamente, o Haliburton ele é fantástico, mas na defesa o Haliburton deixa muito a desejar. Ele é um alvo. E com certeza o Daigneault vai explorar o Haliburton o máximo de vezes possíveis. E aí o que o Carlisle pode fazer? Aceitar que o Haliburton vai ser um alvo e lidar com isso, ou tentar esconder o Haliburton de alguma forma. Provavelmente esconder ele no Dort, que é o cara que ofensivamente menos oferece risco nesse time do Thunder. Só que aí tem um ponto. Você vai esconder o Haliburton no Dort? Show de bola. E quando o Daigneault tirar o Dort e colocar o Cason Wallace, por exemplo? O Cason Wallace é um cara bem mais difícil de marcar do que o Luguin Dort. Você vai deixar o Haliburton no Cason? Ou você vai tirar o Haliburton e vai casar os minutos dele com os minutos do Dort? Aí você vai dar uma arma muito boa pro Thunder. Porque aí é só deixar o Dort o máximo de tempo possível no banco. Então, a forma como o Carlisle vai lidar com o Haliburton na defesa é um ponto importante. E a forma como o Thunder vai explorar o Haliburton na defesa, especialmente em situações de pick and roll, que é onde o Haliburton normalmente mais fica vulnerável, é um ponto importante também. Então, os elos fracos na defesa, especialmente o elo fraco que o Indiana tem na defesa, é um outro fator que pode ser bem decisivo. Assim como o Dort sendo um elo fraquíssimo no ataque do Thunder, também vai ser um ponto, tá? Né? O Dort é um a menos no ataque do Thunder, na maioria dos jogos. Claro, ele tem um jogo a cada 5, onde ele vai matar 3, 4 bolas de 3 e vai pirar. Mas na maioria dos jogos, o Dort é um cara que estraga o ataque do Thunder. Essa é a grande verdade. Inclusive, os problemas de espaçamento do Thunder podem ser um problema também na série, mas aí entra na questão das bolas de 3 também. Então, da mesma forma que o Thunder vai explorar o Dort, o Haliburton na defesa, né, atacar muito o Haliburton, o Pacers também pode explorar essa falta de habilidade do Dort no ataque, né? E aí pode tentar esconder o Haliburton ali, mas aí é aquilo. Se o Daigneault tirar o Dort, o que o Haliburton vai fazer? Como que o Carlisle vai lidar com isso? São pontos, são peças nesse xadrez que, né, podem ser fundamentais. Movimentos, né, que podem ser fundamentais. Então, pra mim, esses são alguns fatores que podem decidir a série. E encaminhando agora pra conclusão, e aí indo logo pro meu palpite, é o seguinte, pra mim é claro que a gente tem um favorito nas finais, não vou ser hipócrita, não vou ser, não tem favorito. Não, tem favorito. O Thunder é favorito nas finais. É favorito. Inclusive nas casas de apostas, o Thunder é bem favorito, né? Eu vi na KTO, por exemplo, e aqui eu não sou patrocinado por ninguém. Inclusive, KTO, se quiser, só fazer aquela ligação. Mas eu vi na KTO que tá pagando 1,26 pro título do Thunder e 4 pro título do Pacers. 4-1. Ou seja, o Thunder é bem favorito. E eu concordo com esse favoritismo. Por quê? Porque é um time profundo pra caramba, muito talento, uma defesa absurda, tem o atual MVP, tem ali um Jalen e um Chet, que são segundas e terceiras opções de ataque fenomenais, tem um banco muito bom, tem um Daigneault que é um ótimo técnico. Então, o Thunder merecidamente é o favorito. O Thunder mereceu esse favoritismo. É um time de 68 vitórias, enfim. O Thunder merece ser o favorito. Vai ter o mando de quadra, o que é muito importante nas finais. E o Thunder é um time que costuma proteger bem o seu mando. Da mesma forma que o Pacers adora roubar mandos também, né? Mas enfim. Faz sentido o Thunder ser favorito. Agora,
o Thunder ser tão favorito quanto a maioria das pessoas acha, eu não concordo tanto. Por exemplo, eu tô vendo muita gente falar que o Thunder vai passar o carro, que é 4-0, que é sem massagem. Eu discordo disso. Eu duvido muito que teremos varrida nessas finais. Por quê? Porque o Pacers é um time bom pra caralho. É um time bom pra caralho. E outra, tirando o Memphis, que era um time moribundo, o Thunder não varreu ninguém. O Thunder não varreu ninguém. Então, achar que o Thunder vai varrer o Pacers, pra mim, é uma análise um pouco equivocada, na minha concepção. Porém, eu concordo que o Thunder está posicionado, está bem posicionado para conseguir uma vitória em 6 jogos, por exemplo. O meu palpite é Thunder em 6 jogos. Eu acho que o Pacers tem capacidade mais do que suficiente para vencer o Thunder 2 vezes. Especialmente nos jogos em casa. Os jogos em Indiana tendem a ser os jogos mais pegados da série, na minha visão. Então, eu não acredito em varrida. Eu não acho que o Thunder é esse amplo favorito. Mas eu vejo sim o Oklahoma favorito. E eu vejo o Thunder vencendo e sendo campeão. É o meu palpite. Tá? É o meu palpite. Acho que o Thunder vence em 6 jogos. Varrida, acho muito difícil. 5 jogos, eu até vejo um cenário onde o Thunder vence em 5. Mas o meu palpite mesmo é 6 jogos. Eu não sei se... Eu não sei se dá pra rolar um jogo 7. Eu não sei. Não sei. Eu acho que o Thunder aprendeu na série contra Denver que se der pra evitar um jogo 7, é bom. Então acho que o Thunder fecha antes. Mas eu acho que é mais possível a gente ter um jogo 7 do que a gente ter varrida. Vamos deixar assim? É mais provável, na minha visão, a gente ter um jogo 7 em Oklahoma do que ter uma varrida. Então, pra mim, é isso. Pra mim, o Thunder é favorito. E pra mim, o Thunder vence em 6 jogos. É o meu palpite. Tá bom? Então, sobre as finais, é isso. Essa é a minha visão sobre o confronto. É a minha visão sobre o embate. Espero ver uma final boa. Um nível de basquete altíssimo. Acredito que a gente vai ter alguns clutch times bem interessantes, tá? Acho que a gente vai ter algum blowout. Algum blowout a gente vai ter nessa série, né? E talvez seja por parte do Thunder, que é um time que adora aplicar esses blowouts. Mas eu acho que vai ser uma série boa. Vejo aí uns 6 jogos e acho que no fim Oklahoma levanta a taça. O nosso querido Shai aqui, ó, MVP. Inclusive, uma coisa ousada. Um palpite ousado. Posso ousar? O Shai não vai ser o MVP das finais. Eu vou ousar e vou colocar o Jalen como MVP das finais. Ousei, hein? Ousei. Palpite ousado. Jalen Williams será o MVP das finais. Baseado em quê? Baseado em nada. Eu só tô viajando agora. Inclusive aqui, ó. Vamos lá. Previsões ousadas para as finais. Ó. Vamos lá. Tyrese Haliburton vai ter uma média de quase 3 turnovers por jogo nas finais. Haliburton tá com quantos turnovers por jogo nesse playoff? Deixa eu ver aqui. Acho que ele deve estar com o quê? 1.6, talvez? Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Ó, o Haliburton. Ele tá com 9,8 assistências de média, com 1.9 turnovers. Nas finais, ele vai ter 2.6. 2,6 turnovers por jogo. 2,6 turnovers por jogo. Primeira previsão ousada. Segunda previsão ousada. Jalen Williams vai ser o MVP das finais. O Pacers vai focar tanto na marcação em cima do Shai que vai deixar o Jalen mais livre. E como o Jalen tá numa crescente no playoff, vai pontuar pra cacete, vai decidir jogo, vai liderar bem a segunda unidade do Thunder, coisa que ele vem fazendo o ano inteiro.
Então, eu acho que o Jalen vai ser o MVP das finais. Segunda previsão ousada. Terceira. Aaron Nesmith vai ser ejetado em 2 jogos na série. Em 2 jogos, o Shai vai fazer o Nesmith ficar com 6 faltas. Outra previsão. Essa aqui é pra deixar a galera, meu Deus, morder nas costas. O Shai vai cobrar, em média, 10 lances livres por jogo na série. Pro delírio do Twitter. Só pro Twitter ficar espumando. Só pro Twitter ficar espumando. O Shai vai cobrar 10 lances livres de média. 10. Gostando disso aqui, hein? Já tem o quê? 2, 3, 4, 5. Pra ficar bonito. 5 previsões ousadas. Deixa eu pensar. Essa aqui eu acho que não é tão ousada, vai. Eu tô pensando aqui em encaixe dos times. Por exemplo, uma coisa que eu acho que vai acontecer bastante é o Thunder... Ó, vamos lá. Oklahoma, em algum momento da série, vai colocar o Hartenstein no banco. Hartenstein virará banco durante as finais. Vai chegar um momento que o Thunder não vai aguentar mais manter 2 bigs em quadra, porque o Siakam vai obrigar o Thunder a jogar mais baixo pela mobilidade, pela versatilidade dele. E aí vai chegar um momento onde o Daigneault vai tirar o Hartenstein e vai usar o Caruso como titular. Hartenstein vai pro banco e Caruso fecha as finais como titular. Tá aí. É isso. Fechei. Essas são as minhas previsões ousadas. Cara, ó, vou te falar dessas aqui. As que eu acho mais prováveis de rolar é o Aaron Nesmith ser ejetado em 2 jogos. É o Shai cobrar 10 lances livres de média. E eu acho que, cara, eu vejo um mundo onde o Haliburton termina a série com quase 3 turnovers de média. Eu vejo esse mundo. Essas eu acho prováveis. Agora, o Jalen ser MVP e o Daigneault bancar o Hartenstein eu acho bem difícil de acontecer. Mas, previsões ousadas. São previsões ousadas. Tá bom? Então, tá aí. Anota. Depois me cobra. E deixando claro, tá? São previsões ousadas, tá, gente? Eu não tô... minha pedra meti... Não. Previsões ousadas. Tô viajando. Enfim, então, acho que sobre as finais é isso. Acho que não tem muito pra onde correr, não tem muito o que acrescentar aqui. Amanhã, obviamente, eu vou falar mais sobre as finais. Só que eu vou falar sobre outros aspectos, né? Ainda tô pensando o que eu vou trazer amanhã. Mas... Vou trazer um conteúdinho diferente. E ó, rapaziada, breaking news, hein? Caramba, achei que não ia dar tempo de falar sobre nenhuma notícia. Breaking news, rapaziada. Shams Charania acabou de soltar. Rapaz, hein? Charania acabou de soltar que Tom Thibodeau não é mais técnico do New York Knicks. Exatamente. Informação de agora. Charania fala que o Knicks está demitindo o Tom Thibodeau, né? Técnico aí que levou o Knicks para as finais de conferência depois de 25 anos. Ele está sendo demitido após a eliminação para o Indiana Pacers. Cara, não vou mentir. Me surpreende essa informação, tá? Me surpreende essa informação. Não era algo que eu esperava. Eu até falei ontem sobre isso, né? E pelo respaldo que ele tinha dos jogadores e tal, eu não achava que o Knicks iria demitir o Thibodeau. Mas James Dolan, Leon Rose decidiram mandar o cara embora. Caramba, velho. Surpreendente isso aqui pra mim, tá? Eu sei que nesse momento tem muito torcedor do Knicks soltando fogos. Tem muito torcedor que tava rezando pra demissão do Thibodeau. Mas
sei lá, cara, eu não sei se eu faria esse movimento, não. Sei lá, cara, eu ainda acreditava no trabalho do Thibodeau, tá? Talvez o errado seja eu, até porque o cara foi demitido. Mas eu acreditava ainda que ele poderia tirar mais desse time, principalmente se a diretoria desse mais peças pra ele. Peças pra vir do banco. Mas aparentemente a diretoria não quis pagar pra ver e vai mandar ele embora. Fica agora a dúvida sobre quem que vai assumir, né? Algumas opções bem boas tem no mercado, né? Michael Maloney, Taylor Jenkins, Mike Brown. Eu acho que o que mais se encaixaria talvez fosse o Michael Maloney. E eu acho que o Michael Maloney, com esse time do Knicks, ele poderia fazer algumas coisas bem interessantes. Acho que a gente poderia ver o Knicks ofensivamente, principalmente, bem melhor. Bem melhor. E o Malone é um cara que sabe também montar um time bom na defesa, sabe usar uma rotação mais curta também, que é o que o Knicks oferece hoje, né? O Knicks não tem uma rotação longa. E o Michael Malone sabe usar rotações curtas. Fez isso no Denver nos últimos anos. Então, talvez o Michael Malone seja uma opção muito boa aí, tá? Talvez fosse a opção que eu escolheria nesse cenário do Thibodeau sendo demitido. Mas, cara, surpreende pra mim, tá? Eu não esperava essa demissão, não. Pelo menos não agora. Pelo menos não agora. Mas tá aí. Tom Thibodeau demitido do New York Knicks. Concorda, torcedor? Tá feliz? Comenta aí. Eu admito que eu não tava esperando, não, viu? Não estava esperando. Caramba! Deixa eu ver como é que isso tá repercutindo aqui no Twitter. Muita gente tá concordando, realmente. Sei lá, cara, não sei se eu concordo, não. Mas enfim. Agora não adianta, né? Já tá demitido. Ó, pessoal, pra gente encerrar aqui, rapidinho, eu só quero comentar aqui sobre uma informação que saiu ontem. Eu acho bem legal trazer, especialmente, né, porque se trata de Brasil, que é a declaração aí que o Mark Tatum deu, Mark Tatum que é o vice-comissário da NBA, sobre a declaração que ele deu sobre ter um jogo da NBA aqui no Brasil, né? Isso é algo que vem sendo bastante comentado, especialmente depois da NFL, né, vir pro Brasil. E aí o Mark Tatum, ele falou ontem sobre isso, né? E aí eu peguei essa matéria aqui do The Playoffs, que traz aqui em detalhe a fala do Mark Tatum. Vamos lá. Às vésperas das finais da NBA, o vice-comissário da liga Mark Tatum deu uma coletiva de imprensa para tratar sobre diversos assuntos. Assim, na ocasião, Tatum também falou sobre a relação da NBA no Brasil. Segundo ele, existe a possibilidade de um jogo nos próximos anos, mas antes alguns obstáculos precisam ser resolvidos, como a falta de uma arena capacitada. E aí, aspas para Mark Tatum. Já jogamos no Rio. Temos neste ano a NBA House retornando para São Paulo. Inclusive, estarei na NBA House no dia 14, hein? Quem for lá, por favor, pode falar comigo. Vai ser um prazer. O nível de interesse no Brasil na NBA está maior do que nunca. Em algum ponto, em um futuro não tão distante, vamos retornar com potenciais jogos no Brasil. Então, Mark Tatum deu aí uma declaração bem positiva em relação a ter um jogo da NBA no Brasil. Mas é aquilo, né? O que falta pra gente ter é o que é falado aqui, ó. Não há uma arena de elite, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? E aqui tem aqui a fala do Gustavo Pires, que é da SPT Tourist, que é quem trouxe a NFL no Brasil, se não me engano. Quem trouxe a NFL pro Brasil, se não me engano. Onde ele fala, né, que existem projetos para uma arena multiuso de alta tecnologia. E ele fala que a expectativa é que um jogo da NBA no Brasil aconteça em 2028. Porém, tal evento só aconteceria se a estrutura ficasse pronta ainda em 2027. Porém, até lá, o que resta é a NBA House, evento já tradicional que acontece todos os anos em São Paulo durante as finais da Liga. E aqui, né, o The Playoffs destaca, né, que o Brasil já foi palco de 2 partidas de pré-temporada. Ambas acontecendo na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Em 2013, Chicago Bulls enfrentou o Washington Wizards. Um ano depois, o Cavaliers de LeBron James enfrentou o Miami Heat
seu ex-time. Então, é isso, cara. Basicamente, o que o Mark Tatum fala é: temos interesse de levar um jogo pro Brasil. O Brasil é um mercado muito grande, é um mercado que consome muito, mas falta estrutura. E é o que eu venho falando há bastante tempo, né, cara? Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, que o que impede a NBA de trazer um jogo pro Brasil é realmente estrutura. Se o Brasil tivesse uma arena pica, uma arena boa, a NBA com certeza já teria trazido um jogo pra cá. Por quê? Porque o Brasil é um mercado que consome muito. O brasileiro ama NBA, ou pelo menos, né, uma boa parte, assim, ama NBA. A cada ano, o interesse por NBA cresce muito no Brasil. Muito. Vou te dar um exemplo. Se fosse há 5 anos atrás, um canal como o meu, que é basicamente um gordinho falando sobre os jogos, trazendo pós-jogo, falando de mercado, dificilmente um canal como o meu teria o alcance que tem hoje. Não que eu tenha um alcance, meu Deus, como o Luiz é famoso, não. Mas, pô, eu alcanço uma galera. Eu chego numa galera. E o fato de eu conseguir alcançar essa galera hoje é porque o interesse na NBA cresce a cada ano. E cresce em vários locais, em vários estados. Você tem fã de NBA espalhado por todo o Brasil, cara. Não é só em São Paulo, não é só no Rio de Janeiro. Em todo o Brasil tem fã de NBA. Aqui em Minas é absurdo. Tem muita gente que se amarra em NBA. Em BH, pô, em BH, por exemplo, o Vitão, do Basquete pra Vida, ele é de BH. Ele é de BH. Tá lá. O sucesso que ele tá fazendo. Né? E assim, eu tô citando influenciadores só por citar mesmo, mas fã mesmo, galera que consome tem em tudo que é lugar. Né? Vocês sabem, né? Eu tenho parceria com a NBA League Pass, ali com a galera do UOL. E vira e mexe, a galera do UOL fala comigo que, pô, caramba, tá saindo bastante League Pass esse ano. A galera tá assinando bastante. Por quê? Porque o interesse cresce a cada ano. Então, o que realmente falta pro Brasil receber a NBA é estrutura. É estrutura. Agora, é algo que só vai acontecer com o investimento do governo. E aí é aquilo, será que o governo tá disposto? São outros 500, mas que a NBA adoraria trazer um jogo pra cá, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Porque, mano, a chance de dar muito certo é gigante. O potencial lucrativo de um jogo da NBA no Brasil é brutal. Brutal. Mas aí precisa ter estrutura. Por que a NFL consegue trazer? Por que a NFL vai trazer o Patrick Mahomes pra jogar aqui? Porque o Brasil tem estádio. A Arena Itaquera, né, o Itaquerão, é maravilhoso. Né, a Neoquímica Arena, né? A Neoquímica Arena. É maravilhosa. E se não fosse na Neoquímica, cara, você tem o Allianz, eu ia falar palestra, meu Deus. Tem o Allianz ali que é maravilhoso também pra receber jogo. Entendeu? Então, assim, tem estrutura. O Brasil tem estrutura pra receber o futebol americano. Mas pra receber um jogo nível NBA, o Brasil ainda não tem essa estrutura. Então, o que falta é isso, cara. É arena. É arena. Basicamente, é isso. Então, fica aí a fala do Mark Tatum. E eu falo, cara, o Brasil tá muito próximo de receber um jogo da NBA. Né? O falta é um investimento, mano. É algo que não depende... Por exemplo, se dependesse só da NBA, já tinha um jogo aqui. Mas depende do Brasil se preparar pra receber esse jogo. Entendeu? Esse é o grande X da questão. Mas enfim, cara, acho que essa era uma informação importante pra trazer aqui. Tinha algumas outras notícias que eu queria comentar, mas acho que não vai dar tempo. O programa já tá muito, né, longo. Então eu vou deixar pra comentar amanhã. Tá bom? Então amanhã eu vou trazer essas notícias que eu não pude trazer hoje. Fica aí, né, o destaque pra demissão do Thibodeau. Aconteceu agora. Então, breaking news aí pra vocês. E é isso, gente. É isso. Obrigado a todos pela audiência. Espero que todo mundo tenha curtido o programa. Galera que tá sentindo falta das lives, pessoal, eu não vou conseguir fazer live por enquanto, porque eu tô com um problema aqui em casa de infiltração.
E tá tendo infiltração exatamente no quarto, né, do meu quarto de jogos, onde eu jogo meu PlayStation, onde eu faço as lives. Então, eu tô impossibilitado de fazer live, por enquanto, até resolver esse problema aqui em casa. Então, peço desculpas, né? Em algum momento as lives vão voltar. Quando? Aí vai depender do meu querido encanador, que, né, não tá se mostrando tão eficiente assim. Fica a crítica aí o encanador. Mas, enfim. Mas até consertar eu não vou conseguir fazer live. Então peço desculpas a galera que tá sentindo falta das lives. Mas eu tô realmente impossibilitado de fazê-las, tá? Então fica aí o aviso, fica aí né, a explicação. Mas é isso, gente. O conteúdo segue. Amanhã, às 10h30 da manhã, eu vou estar numa live lá no Lakers da Zoeira pra falar sobre as finais. Então quem quiser acompanhar, vai lá. Eu já divulguei no meu Instagram. Amanhã eu solto o link pra vocês. E é isso, gente. Obrigado mesmo a todos pela audiência. Grande abraço. Beijo no coração de vocês e tchau.